O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco. 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 85996535770. Olá, você está na 12ª temporada da Reconnect. Hoje um programa diferente. Você sabe o que é Quimbanda? Hoje nós vamos responder perguntas enviadas pelos internautas sobre Quimbanda. Fica aí. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. 5 anos, 12 temporadas. Muitos assuntos. Muitos programas, quase 500 horas de conteúdo sobre espiritualidade. Roberto Leão, um marco importantíssimo para a televisão brasileira. Por quê? Até onde sabemos, tá? Nós somos o primeiro e o único até agora, espero que tenham mais, inclusive, isso é muito bom, programa sobre espiritualidade leve, laica e plural da TV aberta no país. Então nós temos programas cristãos, nós temos programas, outros programas sobre religiões específicos, com temas religiosos, terapias específicos, mas nós falamos com todo mundo. É isso aí. Roberto, de forma muito respeitosa com todo mundo. A gente não está aqui no papel de criticar, nem nem julgar, nem nada. A gente está aqui para perguntar. Nós somos os perguntadores. A gente está aqui para aprender com vocês. Os perguntadores, os mais beneficiados somos nós, como eu disse no programa, 2 programas atrás, que nós vimos, a gente vê em todos, né? A gente assiste todos. A gente assiste todos. E o pessoal pensava que era brincadeira, Roberto, quando a gente falava assim, olha, vocês querem... Você que está assistindo a gente na sua casa ou no YouTube, você quer que a gente fale sobre algum assunto específico? Você manda lá nas nossas redes sociais, no Instagram, que é Reconnect Brasil, Reconnect Brasil tudo junto, @Reconnect Brasil. Você vai lá no direct e manda para a nossa produção sugestão de temas. Você pode mandar a sua sugestão de temas. Eu quero falar, eu tenho muita curiosidade sobre Hare Krishna. Eu quero que vocês possam responder perguntas sobre um tema tal. Às vezes você tem um tema interessante, a gente chama algum terapeuta, algum profissional gabaritado para responder sobre esse tema específico que você nos sugere, né? E sugeriram a gente voltar sobre o assunto Quimbanda. A gente falou sobre esse assunto uma vez aqui na casa. Aliás, duas vezes. Tá? Um com luciferianismo, né? Que é Quimbanda luciferiana. Outro com Tata Carlos, que é Quimbanda tradicional. E aí os internautas começaram a mandar muitas perguntas sobre esse tema. A gente fez um programa sobre Quimbanda também na época da pandemia. Foi, né? Foi. Então a gente... O pessoal começou a mandar muitas perguntas. Não espere que a gente responda as perguntas no Instagram. A gente vai atrás de pessoas que possam responder para a gente fazer um programa sobre essas suas perguntas, essas suas indagações, né? Mas como chegaram muitas perguntas sobre Quimbanda, né? Para quem não sabe, eu sou Tata Quimbanda, o Roberto também é quimbandeiro e tudo mais. Então a gente decidiu, nós mesmos respondemos essas perguntas que vocês fizeram pra gente. E dependendo do que vocês acharem, de como foi a repercussão desse programa, a gente pode fazer isso mais vezes. Porque qual é o diferencial? Quando a gente chama um convidado,
Como a gente só tem 1 hora de programa, é meio complicado a gente chamar um convidado para fazer pergunta bate-volta. Isso. Ele quer falar sobre ele quer contar um pouco da história dele. É interessante também a gente conhecer um pouco sobre ele. Valida o convidado, Então acaba que 1 hora não dá para responder muita pergunta. Então qual é o formato que a gente quer testar hoje? E acho que vai ser muito bacana. Pegamos as perguntas e perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Você já conhece o Bernardo, já me conhecem. Então a gente vai responder o máximo de perguntas, das perguntas que a gente recebeu. Aqui. Tinha algumas repetidas, mas a gente pegou 2 parecidas e transformou em uma. Para a gente poder responder aí e tirar as dúvidas, porque é algo que está muito em alta aqui em Banda. Muito em alta. Ela, junto com o Banda, né? Ela surge junto com o Banda, mas hoje, agora, a partir do ano 2020, mais ou menos, ela ganhou uma repercussão, mas não é nada novo. Né? Que em Banda não é nada novo. E aí nós vamos explicar que é a primeira pergunta, que é claro que a ordem nós colocamos numa ordem cronológica lógica pra gente, pelo menos, né? Então vamos lá, Roberto. A origem da Quimbanda. A Quimbanda é uma religião africana? Opa! A Quimbanda é uma religião? É uma religião, para começar a história, né? Pessoal, a Quimbanda, ele é um culto. Para algumas famílias de Quimbanda, ela é vista como um culto. Para outras famílias, é vista como uma prática. E para outras famílias, é sim, vista como uma religião, tá? As práticas de Quimbanda, essas famílias que se formaram de Quimbanda, elas muitas vezes interpretam como uma prática, como um culto, porque não tem dogmas. Ou seja, não tem uma figura central, ou seja, não tem um Deus central, não tem um profeta central e não tem um papel hierárquico central, como, por exemplo, um papa. Né? Você tem algumas igrejas evangélicas que têm um criador. Você tem a igreja católica que tem o papa. Né? Você tem o budismo que tem Buda, o Hare Krishna que tem Shiva. Então, na Quimbanda, nós não temos... A Quimbanda não tem, vou falar sempre assim, a Quimbanda não tem um profeta, a Quimbanda não tem um fundador central, a Quimbanda não tem uma figura central desse culto. Ou seja, não tem um papa, não tem um Deus central, não tem uma... E o fato de não ter essa figura faz com que, como você falou no começo, existam diversas linhas de Quimbanda, ou famílias de Quimbanda, que apesar da base ela ser muito parecida, né, o fundamento ele é parecido, ou é para ser igual, mas existem nuances, existem diferenças, exatamente por não ter alguém central que determine regras, né? Exatamente. A prática de Quimbanda ela é uma prática, mas ela é uma prática que é feita de formas diferentes, em famílias ou em casas diferentes de Quimbanda. Isso, então nós temos Quimbanda Malê, Quimbanda luciferiana, que não é do Lúcifer católico, né? Não se remete a isso. Nós temos a Quimbanda Nagô, a Quimbanda Surumim, a Quimbanda Congo. Então, porque a Quimbanda ela é um amalgamento cultural. Os primeiros negros que vieram para o Brasil em 1534 eram os negros bantus, que é da África subsaariana para baixo. A região de Angola, de Congo, que eles não acreditam em orixá. Não acreditam, não tem esse culto orixá. O culto de orixá é iorubá. Vieram para o Brasil, tiveram um amalgamento cultural com os indígenas, por conta da sinergia do culto aos mortos, aos ancestrais, o uso do vinho de mandioca, né, da cachaça de mandioca, do fumo, do tambor, né, e das suas práticas curativas com ervas, das suas magias curativas. Então, logo depois, a magia europeia, a bruxaria europeia, estava muito em alta no século XV e XVI. Então, vieram com os europeus para o Brasil, amalgamou ali também naquele que estava se formando. Logo depois, veio os negros malês, que eram sufis. O que é esses sufis? Eles são da parte esotérica. Eles são os esotéricos do islamismo. Então tem negros africanos islâmicos. Opa! Sim, por conta da forte sinergia. Eu acho que é a religião que mais cresce no mundo. No norte da África. Inclusive na África, hoje, as principais religiões são a evangélica e o islamismo. Né? Então, esses sufis, que eram islâmicos, vieram para o Brasil e trouxeram todo o seu esoterismo islâmico. Né? Então, amalgamou tudo aquilo ali. Então, o povo bantu, o esoterismo europeu e o esoterismo islâmico. Então, aquilo ali. Então, algumas quimbandas bebem mais da fonte
do Bantu, outros bebem mais na fonte da bruxaria europeia, outros bebem mais na fonte do misticismo islâmico. Então, aquilo E os ali vai povos ser originários, Bernardo? Pois é, essa é uma crítica que muitos historiadores e antropólogos que se debruçam sobre esse estudo de quimbanda das religiões afro-ameríndias debatem, né? Porque muitos cultos, como a gente está falando aqui, e quimbanda é um deles, se exalta muito o povo bantu, se exalta muito o povo malê, que é o povo islâmico, mussurumim ou mandinga, povo islâmico, mas se fala pouquíssimo dos povos originários, que também deram origem. E houve uma influência, né? E houve uma grande influência daquilo tudo, né? Então, partindo desse princípio, gente, não tem, que é a próxima pergunta que a pessoa fez aqui, a quimbanda, ela só apenas magia negra, acredita em demônio? Vamos lá. Não, a quimbanda, ela não é cristã. Ela não tem um viés moral cristão. Não tem Cristo no seu papel central. Por quê? Estamos falando de povos, imaginem o seguinte, nós estamos falando de povos que eles foram massacrados, né, em nome de um cristianismo da época, de um catolicismo da época. Tá? Não tô colocando culpa em Cristo em nada, tá? Então, na realidade histórica. Eles foram massacrados, suas famílias foram massacradas, estupradas, eles foram escravizados, tanto o negro como o índio, como o povo originário, em nome de um Deus católico. Então, por que um culto e uma prática proveniente da junção dessas duas culturas iria cultuar um Deus cristão? Inclusive, até a própria, os magos europeus, os esotéricos europeus que vieram para o Brasil, também eram perseguidos. Sim. Então, são todos povos de resistência. Inquisição, né? Vieram fugindo de uma Inquisição e tudo mais. Então, por isso que se diz que a quimbanda é uma resistência, né? Agora, alguns quimbandeiros, não é algumas quimbandas, eu estou falando de pessoas, se colocam num papel de serem contra, né? Mas a maioria dos quimbandeiros não se coloca como contra, apenas não está dentro do culto. É a mesma questão do Deus, né? As pessoas perguntam, existe Deus, a figura de Deus na quimbanda? É uma coisa muito pessoal de cada casa, mas a figura de Deus ou um criador, ela não é importante dentro da prática, porque a quimbanda é uma prática, não é uma religião de louvação. Então, não é importante, não é importante. Então, se você acredita no Criador ou não acredita no Criador, não vai fazer diferença nenhuma na prática da quimbanda. Isso, nenhuma. Porque existia um Deus para o povo bantu? Sim, Zambi era o Deus criador para o povo bantu. Existia um Deus criador para o povo indígena? Sim, Tupã. Então, eles acreditam em um Deus criador, mas como prática de quimbanda, não é necessário, não é exaltado essa questão de um Deus. Porque dentro da prática criador. não há importância. Inclusive, como é uma prática, você pode ser islâmico e quimbandeiro, você pode ser católico e quimbandeiro, você pode ser budista e quimbandeiro, você pode ser candomblessista e quimbandeiro, você pode ser... Porque é uma prática, ele não vai chocar com a tua religião, né? Bem, mas, é claro, como são práticas que não estão sobre o viés morais cristãos, o cristão tem que ser muito maduro para... É quase que mais complexo, né? Algumas coisas vão parecer contraditórias, né? Pode parecer contraditórias. É a mesma coisa com a próxima pergunta que diz assim... Mas antes, eu não sei se vai ter essa pergunta aí, Bernardo, eu li por cima, mas você falou sobre... quimbanda faz magia negra. Eu acho legal a gente falar... Isso, é legal. Existe magia negra, porque não existe magia. Magia é magia, né? Quem vai determinar qual a intenção da magia é quem está praticando a magia. Então, a magia negra é um termo que não existe. Nem magia branca, nem magia negra. Magia é magia. Quem vai dar a intenção é quem está praticando, não é isso? Exatamente. Então, assim, você pode perceber que em nenhuma outra parte do mundo, quase, não se fala esse termo magia negra. Por quê? O que era do branco, a magia do branco era boa, por isso que você vê, inclusive, religiões como Umbanda branca. Eu faço magia branca, porque a magia branca é do bom. É boa, a magia do ser branco, né? Do branco é bom, e a magia do negro é ruim. Mas por quê? Então criou-se que tudo que vem do negro é ruim. Então a magia negra é a magia ruim. Como o Roberto falou de uma forma perfeita, não existe magia branca, magia negra, magia parda, magia é magia. A magia é amoral. É amoral. Magia é a simples capacidade de transformar uma coisa em outra coisa a partir do seu desejo e da manipulação de elementos. Ponto.
Isso é magia. Então não tem branca, não tem negra. É a intenção. Uma vela que você acende para uma cura é uma vela que você acende para derrubar alguém. É a mesma vela. A vela só ganha poder na intenção de quem acende, de quem firma aquela vela. Existe também uma hipocrisia que eu acho engraçado, a gente já debateu isso algumas vezes aqui no programa, que é, pratico bem e pratico mal. Mas é algo extremamente relativo. Se eu quero... A gente sempre faz analogia com a questão do trabalho, do emprego, né, da vaga de emprego, porque fica mais fácil da pessoa entender. Eu acho importante a gente repetir. Se eu estou concorrendo com uma vaga de emprego com o Bernardo, e eu faço uma magia para conseguir aquela vaga de emprego, eu estou fazendo bem para mim, mas o Bernardo foi o mal. Então, o que é bem e o que é mal? O que é bem e o que é mal? E existe até uma muito engraçado, né? Que é um termo que a gente usa muitas vezes de forma inconsciente e sem uma intenção tão pesada, mas isso reflete muito o pensamento das pessoas, né? Teve um acidente, morreu 4 pessoas e uma sobreviveu, graças a Deus. Não, como Deus foi bom, Deus foi ruim e os outros 4, Deus quis matar os 4. Né? Não faz sentido. Né? Entendeu? Então, essa dicotomia da questão do bem e do mal, do que é bom, o que é ruim, o que é bom para você. Então, existe a magia boa e a magia ruim? Não, existe a magia. A intenção... Então, quando se fala que quimbanda não está sobre os aspectos morais cristãos, é porque não está sobre aquele aspecto de céu e inferno, de bom e ruim baseado no critério cristão. Então, entendamos que vem proveniente, é um culto proveniente de duas culturas que foram massacradas pelo cristianismo, mas em muitas famílias de quimbanda se tem o mesmo entendimento, que não é contra o cristianismo, só não está dentro do meu Da mesma forma que o papel de um criador não cabe dentro da prática da quimbanda. Agora, o que muitos também criticam é como é que eu falo de uma quimbanda luciferiana no papel de Lúcifer, sim, cristão, que tem alguns quimbandeiros que falam, né, sobre o anjo caído, um anjo caindo, o Beuzebu, não sei o quê, né? Se eu não acredito em um Cristo, como é que eu acredito no inferno cristão? Também é uma dicotomia. Oposto, né? Se eu não acredito em um Cristo, se eu não sigo um Cristo, eu não posso também acreditar no inferno cristão, no aspecto cristão. Né? Então, porque o inferno, como a gente tem um entendimento, é uma teoria, é uma imagem cristã. Né? Então, se eu não sou cristão, como quibandeiro, se eu sou um quibandeiro, como é que eu vou acreditar como é que eu vou acreditar no inferno? Tem sentido. Outra coisa também, quando a gente faz essa analogia do trabalho, sempre surge essa pergunta, acho importante a gente fazer, porque vai ter. Mas vamos lá, eu tô concorrendo com uma vaga de trabalho com o Bernardo e eu faço a magia, eu consigo essa vaga. Só que se o Bernardo também fizer a magia, é só uma vaga. Quem ganha? Quem alimenta, quem faz a melhor... Quem tem, não é nem uma questão de crença, eu acho que é uma questão de prática. Quem faz a magia mais bem feita. Mais bem feita, mais magia prática. É poder. Você faz lá, bota a energia. Quem tiver uma energia mais firmada, quem fizer a coisa de uma forma... Aí que vem a questão também do detalhe da magia. A magia, ela tem ali, né? Você faz uma magia para determinada coisa, tem aqueles elementos. Você pode improvisar nos elementos. Eu não tenho, por exemplo, um ovo, eu quero improvisar ali sem o ovo. Pode? Pode. Vai funcionar? Vai, mas em alguns casos, se a pessoa tiver feito uma magia para a mesma intenção que você, com mais elementos, a da dela tem mais poder. Sim. Então não dá para desprezar os elementos também. Não. E quimbanda não. Outra coisa que é importante também, a quimbanda, ela não cabe dentro da quimbanda improvisação. O que cabe é uma negociação ou uma adaptação de acordo com o que você tem ali naquele momento. Mas improvisação não. Vou improvisar aqui. É perigoso. É perigoso. Como também é perigoso, a próxima pergunta é: eu posso fazer práticas mágicas de quimbanda na minha casa? Poder, pode, né? Você pode tudo. É igual a teoria do caos. Você pode tudo aguentando a pancada, você pode tudo. Se ferrar, é com você. Né? Então, por quê, gente? Primeiro porque quimbanda é uma coisa que se aprende dentro do culto. Não se faz um curso de quimbanda. Nem tem livros, né? Me indica um livro de quimbanda. Não existe. Não tem. Então, assim, é uma prática que você aprende, sobretudo dentro de um templo de quimbanda, com um sacerdote de quimbanda sério, parará. Então, quando você for fazer a prática na sua casa, por exemplo, é importante que você tenha um embasamento, você seja acompanhado, saiba o que é que pode dar certo, o que é que pode estar errado, como manipular esses elementos. Tá? Não faça isso de forma indiscriminada, não faça isso porque você viu um vídeo na internet, porque você viu um vídeo no YouTube, ou praticar em casa, isso é perigosíssimo. Tá? Então, a magia, depois que ela é igual uma bala.
Você soltou, depois não tem sem querer, foi mal. Me arrependi. Mas me arrependi, então se eu me arrependi, não vai dar nada, nenhum BO contra mim. Vai sim. Tá? A bala, depois que você atirou, a bala foi. E as pessoas têm que começar a compreender a magia. Eu vou continuar fazendo analogia, porque eu acho que para a pessoa que está ali vendo, tentando entender, tentando conhecer, quebra um pouco desse preconceito. A magia, os elementos da magia, o que você faz... porque eu não posso fazer magia em casa, então quer dizer que é uma coisa ruim. Porque se eu fizer em casa, eu posso me dar mal. Então é uma coisa pesada, é a mesma coisa que você tomar um remédio. O remédio, ele pode curar, ele vai lhe curar. Mas se você tomar um antibiótico, que é para tomar de 12 a 12 horas, um comprimido, e você tomar 4 comprimidos de uma vez, vai fazer mal. Sim. O problema é do antibiótico? Não. É como você usou. É como você usou, exatamente. Tá? Qual a origem da palavra quimbanda? Quimbanda é uma palavra que vem do troco linguístico bantu, que significa o curador, o curandeiro. Existem, ainda em Angola, por exemplo, existem quimbandas, né? Não como culto, não como uma religião. Existem os curadores, os curandeiros, né? Os rezadores, os curandeiros, os magistas, aqueles que curam as pessoas dos males físicos, sim, dores de estômago, dor de não sei o quê, doenças físicas, mas também doenças da alma. Então, fazendo limpezas, trabalhos. Ainda em África existe os quimbandas, existe sim, mas nos padrões que a gente vê a quimbanda no Brasil, com esse amalgamento cultural que nós explicamos para vocês, é uma prática brasileira, é a quimbanda brasileira. Mas a quimbanda em África não é uma religião, a quimbanda em África é uma prática também, e quimbanda significa o curador. E o que eu acho interessante também, que é assim... algumas casas, e para mim, falando da minha visão, são as casas mais interessantes de prática de quimbanda que não esquecem a origem da palavra. Porque são casas que fazem magia ou que praticam magia pelo simples poder. Eu vou botar você para lhe dar uma abertura de caminho para a prosperidade, para você ter mais poder. Isso foge muito do que realmente é a quimbanda. É para curar. Curar o quê? Curar a sua dor, curar o seu problema de estima, curar o seu problema de estar vivendo uma vida que ninguém merece, de escassez. Sim. Então, o que tem de mais, na essência mesmo da quimbanda, deve ser, na minha opinião, acho que não sei se você concorda, tem que ser a cura. Sim. É curar. Eu quero ser próximo. Para quê? Para me curar da minha escassez, me curar dos problemas que eu passo e ser uma pessoa mais ampla, mais feliz. Então, essa palavra da quimbanda, a origem da palavra quimbanda, como curador, isso nunca deve ser perdido dentro da prática. Sim. Porque as pessoas, às vezes, têm mania de colocar a quimbanda como uma prática de poder. Vai lhe dar poder. Para quê? E o poder cura? Às vezes o poder não cura. Às vezes o poder, inclusive, acaba com a vida da pessoa. Acaba com você. E é uma coisa engraçada, Roberto, que eu tenho analisado muito, não estou respondendo a pergunta, mas é um pensamento meu, que existe, mesmo sendo uma prática, existe o sacerdote, né? Uma caminhada longa na quimbanda para você chegar a um sacerdócio, né? Chama-se tata quimbanda, que é o sacerdote, ou mameto, quando é mulher, né? Mas, às vezes, os sacerdotes, eles se confundem com um bruxo, com um magista normal, né? Então, muitos sacerdotes de quimbanda acabam se vendendo por qualquer coisa. Quando, na verdade, assim, eu sou um tata de quimbanda, eu faço qualquer trabalho. Então, você não é um sacerdote. Você é um magista, você é um mercenário. Você não é um curador. Você não é um curador. Porque a função, sim, do sacerdote é chegar para você e falar, não vou fazer porque isso vai lhe adoecer mais do que lhe curar. Porque insistir nesse relacionamento danoso, por exemplo, um trabalho amoroso, você insistir nesse relacionamento só te fez mal... A pessoa vai voltar para você, mas a que custo? Mas a que custo? Ela não vai mudar. Então, vai fazer ainda mais mal. Então, não, o sacerdote é aquele que não faz qualquer trabalho. Ele olha no oráculo, ele, através da sua expertise, da sua experiência, da sua maturidade no culto, ele tem, sim, a obrigação de dizer para você, isso não é para você, eu não vou fazer. Se você quiser fazer alguma coisa com outra pessoa, você vai, meu oráculo está dizendo que não é para fazer, meu Exu está dizendo que não é para fazer, eu não vou fazer. Então, eu não faço qualquer trabalho. Então, volta para aquela coisa, da importância do sacerdote de quimbanda, da sacerdotisa de quimbanda, ser um sacerdote curador. Curador. Ele é para curar. Sim. E não para dar a qualquer custo. Sim. Agora, se realmente a cura da alma for um processo que, para dentro de uma visão moral cristã, não é ético,
Mas se for a cura da pessoa... Não, o que é ética também? O que pode é discutir isso. O que é ética. Mas a gente vai discutir já, depois do intervalo. Fica aí, não sai daí que o papo tá bom e tá correndo rápido. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Hoje falando no tema, hoje estamos fazendo um modelo de programa bem diferente, vamos testar alguns modelos aqui também, você vai ver que a gente vai fazer umas mexidas no programa, mas sem perder a nossa identidade, é claro, de pluralidade, laicidade E leveza. Né? Então, hoje eu e o Roberto estamos respondendo perguntas mandadas pelos internautas nas nossas redes sociais, na Reconnect Brasil. Você vai lá, @Reconnect Brasil, aproveita e segue lá o nosso perfil. E mandaram para a nossa produção sobre Quimbanda, que está repercutindo muito em podcasts e em outras redes sociais. Então, a gente veio aqui, como quimbandeiros, viemos aqui responder nós mesmos. E dentro desse formato é importante falar, a gente está focando no nosso público. O nosso público da TV, né, é um público leigo, é um público que vai do jovem ao mais velho, que está ali na televisão, passando no domingão e está assistindo. O público da internet é um outro público, mas também muito abrangente. Então, a gente está conversando aqui com uma pessoa que não necessariamente é iniciada, porque as pessoas podem estar dizendo, mas tá só uma pergunta boba. Mas as pessoas precisam conhecer e as pessoas têm essa sede de conhecimento. Nada melhor do que a gente estar aqui no papel da Reconnect, que é de jogar a luz em temas que são pouco expostos, pouco falados na TV aberta. Esse é o nosso objetivo. É isso aí. Então vamos lá. A gente fala, antes de ir para o intervalo, o Roberto levantou uma bola muito interessante, né? Quando se diz que a Quimbanda não está sobre os aspectos morais cristãos, o que quer dizer moral? O que é a moral, né? A moral é um conjunto de acordos sociais, é um conjunto de regras sociais que trazem o equilíbrio para aquela sociedade. Uhum. Só que entendamos que a moral, ela é temporal, ela é religiosa e ela é cultural. Então, como assim? Vamos lá. Se eu digo para vocês que eu tenho, em média, 50 anos e casei com a minha sobrinha legítima de 15, vocês falariam, muitos de vocês, é claro, que isso é imoral, né? Que isso é, inclusive, uma... como é que é? Quando pega criança... Pedofilia. Né? Principalmente com a própria sobrinha. Um senhor de 50 anos com a sobrinha de 15, eu estou falando de José e Maria, parte de Jesus. Né? Então, é um contexto cultural, temporal. Na Índia, em muitos locais da Índia, é visto como uma forma imoral você imolar uma vaca. Aqui todo mundo come churrasco.
Então, em alguns países ainda existem casamentos arranjados, ainda existem, sobretudo nos países árabes, né, que você arranja os casamentos. Isso é imoral no Brasil. Mas, no Brasil, lá em alguns países árabes, isso é moral, isso é ético, moral. Isso é cultural. Então, a moral e a ética... O índio, se você entrar até hoje dentro de uma aldeia indígena que ela é afastada da civilização, se o indígena lhe matar com uma flecha, um arco e flecha ou uma coisa rudimentar, ele não é preso. Você sabia disso, que ele não é preso? Por quê? Porque é cultural dele, você invadiu a terra dele, né? Então, a moral, o que é a moral? Em que padrão a gente está falando de moralidade? Então, quando eu falo que não está, a Quimbanda não está sobre os aspectos morais cristãos, é isso quem está falando. E a questão da ética também. Existe uma ética? Existe. Cada caso sempre tem sua ética. Quem tem a ética, não, a Quimbanda não se preocupa com a ética. É o sacerdote e o quimbandeiro que tem que ter ética. Então, o Roberto, como quimbandeiro, a ética dele pode permitir que ele faça coisas que a minha ética não permite. Então, não tem como igualitar, não tem como colocar uma régua de ética para todo mundo. Ah, você foi antiético. Ética baseada em quê? Uhum. Né? Senão seria uma religião. Senão seria uma religião. Por isso que se fala. É outra pergunta que tem aqui, que a gente já vai pular. A Quimbanda, ou o Exu na Quimbanda, ele é amoral? Não. Não. Vamos lá. O que é o Exu? O Exu é um espírito... É o morto. É um morto. O espírito de um morto. Se ele foi morto, ancestral. Se ele está morto, ele teve uma vida. Se ele teve uma vida, ele tem uma história cultural, tem uma história de lugar onde ele existiu, do que ele viveu, e tem a moral dele, que era a moral quando ele estava vivo. É. Aí ele morreu e esqueceu tudo, apagou da mente. Agora eu faço o que você quiser. Não, porque se eu digo que ele é amoral, ele faz o que eu quero. Ele não é escravo de ninguém, né? Então, Exu não é escravo de ninguém. Exu, como o Roberto falou, Exu, ele teve uma vida, ele é um espírito de um morto, que ele teve sua ética, sua moral, ele viu no tempo, ele teve suas dores, ele teve suas vitórias, ele tem suas mágoas, ele tem suas sabedorias, né? Então, ele tem a sua moral. Então, o Exu, ele é amoral? Não. Agora a Quimbanda? A Quimbanda é amoral. A Quimbanda precisa ser amoral para abraçar as outras moralidades. Porque se a Quimbanda tivesse uma moral, se ela tivesse uma moral, todo mundo teria que seguir aquela moral da todos os espíritos ancestrais cultuados tinham que ser muito parecidos. E não é uma verdade. Então, essa pluralidade dentro da Quimbanda não seria possível se a Quimbanda tivesse uma moral. Exatamente. Então, a Quimbanda é amoral, não é imoral. A Quimbanda é amoral para poder lidar ali com vários mortos, cada um com a sua moralidade. Com a sua moral e ética. Pronto. Que teve não só enquanto vivo, mas também tem enquanto morto. Então você pode... Então aquele negócio... aquela pergunta também o pessoal faz. Exu faz isso? Exu faz aquilo? Que Exu? Que Exu? Tranca-ruas faz isso, um exemplo, né? Tranca-ruas faz isso? Depende. O meu Tranca-ruas pode fazer, o dele pode não fazer. É importante deixar claro também, né? Tranca-ruas é como se fosse um nome que agrega... É uma egrégora. Uma egrégora. É uma egrégora. Uma egrégora energética que agrega morte por afinidade ali. É uma legião chamada com o nome... É um crachá. É um crachá. Tipo, tem AMC, Autarquia Municipal. AMC, aí tem um crachazinho. AMC. Pronto, só que ele é o Roberto. Eu sou Bernardo. AMC, Tranca-Ruas. Eu sou Bernardo. Ele é o Roberto. Então não faz sentido, por exemplo, porque eu sou filho de Tranca-Ruas. Eu carrego Tranca-Ruas. Aí eu vou para uma casa, aí tem outro Tranca-Ruas ali que está trabalhando incorporado, ele tem que olhar para mim e dizer, opa... Você está aqui, meu filho? Não. É um outro morto. É um outro morto. Então, assim, tem muita gente que tem isso, né? O sacerdote não é muito ruim, ele não tem mediunidade. E como é que eu sou filho de Padilha e ele não me ela não me reconheceu? É um outro mundo, não é a sua Padilha. Não é a sua Padilha. Aquele espírito, aquela morta, ela não tem obrigação nenhuma de te reconhecer. Nenhuma. Então temos que também deixar essa compreensão. Porque a Padilha era uma rainha na Espanha. A Padilha de quem? A Padilha de quem? Então, essa referência. Porque a minha pode ter sido uma faxineira. Pode ser uma prostituta, pode ter sido uma médica, pode ter sido uma arquiteta, sei lá, pode ter sido uma princesa, pode ter sido uma escrava, que por energia, por ressonância, ela foi pertencer a essa egrégora. Também ela não escolheu. Eu só quero ser Pombogira se eu for Maria Padilha. Se eu não for Maria Padilha, eu não quero ser. Não é ela que escolhe. Não é essa alma que escolhe. É uma atração devida à representatividade
é uma sinergia, é uma aproximação energética, é uma afinidade com essa egrégora. Tem que ter afinidade. Não é eu que morro agora, eu quero ser Exu e eu quero se chamar Marabu. Não, não é. Não é assim, não. Assim como o morto se une ao vivo por afinidade também, não é isso? Gaguejei que só agora. Por afinidade, sim. Ancestralidade, Bernardo. Vamos falar sobre ancestralidade. Ancestralidade, porque eu cultuo a minha ancestralidade. É só de sangue? Não. De sangue são antepassados. Não vamos confundir antepassado com ancestral. Antepassado é todos aqueles que vieram antes de você na sua linhagem direta. Então, pai, mãe, todos que vieram é sanguíneo. Antepassado é sanguíneo. Ancestral, nem sempre. Então, se você tem uma visão, por exemplo, reencarnacionista, eu posso entender que aquele Exu pode ter sido um pai meu, um avô, um amigo, um tio, um grande mestre de uma encarnação passada. Não precisa estar ligado ao meu DNA de hoje. Né? Ele pode, por exemplo, se eu sou um grande amigo do Roberto, e o Roberto é o meu tata de quimbanda, por exemplo, e eu tenho essa afinidade, ele é meu mestre, ele pode um dia, eu reencarnei, o Roberto pode querer encarar aquela briga comigo, falar, cara, eu vou voltar como Exu dele. Eu sou um grande amigo do Bernardo há muitos anos e tal, sou um tata, desencarnei, eu morri, virei um morto e vou trabalhar como Exu. Eu posso trabalhar como Exu do neto do Bernardo. Sim. Exatamente. Eu não tenho ligação sanguínea com o Bernardo, mas eu tenho uma ligação energética ali, de amizade, e isso pode fazer com que eu... Inclusive, é até pouco comum, na minha opinião, é pouco comum que esse Exu, esse morto, seja um ancestral seu direto. Por quê? Porque dentro da quimbanda existem pactuações. Então, para que eu preciso pactuar com alguém que o sangue corre na minha veia? Por que eu vou pactuar com o meu tataravô? Meu tataravô é meu tataravô. Ele já se reconhece em mim. Exatamente. Está no sangue. Então, para que pactuação? Né? Então, é pouco comum. Mas essa é uma opinião minha. A gente também, quando a gente for para lá e puder voltar para explicar como é que é, a gente conta para vocês. Tá bom? Vamos lá. É verdade que na quimbanda... Não, já foi. Qual a diferença de Exu na Umbanda para Exu na quimbanda? Boa. Vai ou vai tu? Não, vou começar com a introdução de uma frase que é básica, eu acho que resume bem. Na Umbanda, Exu é convidado, na Quimbanda, Exu é o rei. É isso aí. Então, por quê? Desde o mito criacionista de Umbanda, de 1908, né, eu falo mito criacionista porque quem entende minimamente de história vai concordar comigo, né, porque Zé Fernando de Moraes não trouxe absolutamente nada de novo. Já existiam os Embanda, já tinha Cambone, já tinha a Ingira, já tinha Caboclo, já tinha Preto Velho, já tinha os Baculos, que viriam a ser chamados de Exu depois. Então, isso é tudo um mito criacionista de Umbanda. Mas, desde o mito criacionista de Umbanda, através do médio Zé Fernando de Moraes, em 1908, que os Exus, eles, inclusive até meio que contradizendo a criação da Umbanda, que o Caboclo das Sete Encruzilhadas teria supostamente dito: se aqui eu não sou aceito, amanhã fundarei um novo culto, né? Uma nova religião, onde os que sabem mais ensinarão, os que sabem menos aprenderão, mas todos serão aceitos. Foi uma contradição, porque a primeira coisa que ele tirou dentro do culto foi Exu. Né? Então ele tirou dentro do culto, tirou elementos africanistas, né? Elementos negros, então era todo mundo vestido de branco, pano passado, ao redor de uma mesa, sem atabaque, sem maraca, sem nada, nenhum elemento negro. Né? E não foi Exu, não tinha Exu. Né? Algumas casas foram retornar, por exemplo, a atabaque em 1932, 34. Né? Então os Exus foram retirados da Umbanda. Voltaram para a Umbanda sobre um critério moral kardecista cristão que hoje nós vemos na Umbanda. Né? A Umbanda ela foi embranquecida a partir da chegada, antes do mito criacionista de Zé Fernando de Moraes, em 1908, chega o kardecismo em 1886. Ou seja, a Quimbanda, ou a Umbanda, como a gente conhece, liturgicamente hoje, ela já nasceu sob a influência kardecista. Inclusive, foi dentro da Federação Espírita em Niterói, que tem a anunciação dessa nova religião que viria a ser Umbanda. Então, alguns Exus se apresentam na Umbanda, alguns Exus, eu falo alguns mesmo. Por quê? Quando uma casa de Umbanda conhece muito Exu, você vê 30, 20 e poucos Exus em terra, Exus trabalhando. Quando a casa conhece muito,
né? Existem muitos Exus que não são cultuados na Umbanda, né? E quando o Exu vem, ou por serviço, por amor a seu médium, por necessidade do trabalho, ele tem que vir respeitando o culto. Ele tem que vir respeitando os critérios morais e éticos e litúrgicos e religiosos daquela religião. Então ele vem respeitando as liturgias da Umbanda. Na Quimbanda não, na Quimbanda ele é dono. Então você nota o Exu mais livre, você nota o Exu mais espontâneo, você nota o Exu usando de ferramentas que seriam impensadas na Umbanda, né? Comportamentos impensados na Umbanda. E há Exus que não têm interesse na Umbanda, há Exus que não aparecem na Umbanda, mas são comuns na Quimbanda. Sim, e aí a pergunta, né, que se faz, né? Se existem muitos Exus a mais na Quimbanda como na Umbanda, esse conhecimento da existência desses seres, como é a apuração desses Exus na Umbanda, né? Então, se eu não conheço, por exemplo, se eu sou um sacerdote de Umbanda e eu nunca ouvi falar em 7 covas, por exemplo, né? Como é que eu vou dizer para um filho de Umbanda que o Exu dele é 7 covas? O que vai acontecer, que é o que geralmente acontece, ele vai dizer que é tranca-rus, porque é o que ele conhece. Ou 7 cruzilhados, porque ele ouviu o 7, intuiu o 7. Pronto, ele conhece ali o Exu, por afinidade ao filho, por amor ao filho, o morto, né, o ancestral, por amor àquele filho, porque quer se pactuar, quer cuidar daquele filho, se apresenta como 7, tá, deixa, me chama disso mesmo, não tem problema nenhum. Aí é que a pergunta. Só que ele vai ficar limitado. Aí é um complemento da próxima pergunta, né? Tá, então um Exu da Umbanda, quando eu sou iniciado na Umbanda, se eu tenho um Exu na Umbanda, esse Exu pode mudar na Quimbanda? Não, o Exu não muda, ele só é te apresentado como ele realmente é. A limitação da Umbanda em relação ao Exu vai muito além da questão da religião, da liturgia, da própria forma como a Umbanda ela foi se estabelecendo aqui no Brasil. Tem a limitação também do sacerdote de conhecimento. De conhecimento. É a mesma coisa, Roberto, vou fazer uma analogia que vai fazer agora, vai dar polêmica. É a mesma coisa de apurar orixá no Brasil. Apurar orixá de cabeça no Brasil, parará. Por quê? Em África, segundo alguns antropólogos estudiosos, são 601 orixás. 201 irumalés à direita, 400 irumalés à esquerda, parará. Né? Então, são 601 orixás. Então, como é que eu posso dizer na Umbanda, né, por exemplo, que o teu orixá é aquele porque está dentro das 7 linhas de Umbanda? E se o sacerdote, se aquele filho for de um orixá que ele não conhece, e o sacerdote não conhece? Aí, já entrevistamos sacerdotes sérios que falam, não, mas a espiritualidade se adapta. Tá? Da mesma forma que se adapta... Que o Exu se adapta também. O Exu se adapta também. Então, se o Roberto precisa da energia de Euá, aí a mãe de Santa é Yansan. Porque não conhece, não sabe cultuar, não sabe o que fazer com o Euá, por exemplo. Mas eu não deixo de carregar o Euá por causa disso. Mas não deixa de carregar. Entendeu? Outra coisa que é importante a gente falar também, que eu acho que as pessoas ficam meio... Porque existe essa necessidade de colocar a Quimbanda, até uma necessidade comercial, de colocar a Quimbanda como algo muito trevoso, né? Sim. Porque, como a gente bem explicou aqui no primeiro bloco, se você não assistiu, volta, vai lá no YouTube, já está lá o programa e assiste novamente. Essa questão do bem e do mal é relativo, e fazer uma magia sem saber o que está fazendo pode fazer muito mal. É que nem tomar um remédio, como eu falei, um antibiótico, sem estar de forma equivocada. Mas eu falei uma coisa aqui que eu acho que chama a atenção das pessoas. Porque o Exu, por amor... Então o morto, ele tem amor por nós? Sim. Ele tem um sentimento, ele não é um morto. Ele tem sentimento. E se ele não amasse, ele não estava nem aí. Ele tem vaidade. Como é que o morto, sem ter esse sentimento de amor ao vivo ali, né? Por que ele estaria lá do alto da colina de morto dele, entre aspas, se juntando a um cara falho, a um vivo limitado, se não for amor? Amor, missão, parceria. Também, né? Há então, interesses, mas tem essa vontade, tem essa coisa de... Eu tenho um carinho, eu tenho um amor. O cara tem amor, o cara se decepciona, o Exu se decepciona. O Exu se orgulha, o Exu tem vaidade. Então se ele tem vaidade, se ele tem amor, amor não, né? Porque o pessoal entende que amor é evolução, mas vamos lá. Se ele tem vaidade, se ele se decepciona, ele não era um ser evoluído. Na Quimbanda, nós não estamos preocupados, nós não temos essa preocupação com a evolução.
Não temos essa preocupação com a evolução. Assim como também não tem karma na Quimbanda. Então, por quê? A evolução dentro de um padrão. De que padrão? A evolução do espírito, ela é baseada em que padrão? No padrão kardecista? No padrão islâmico? No padrão hinduísta? No padrão budista? Qual é a evolução? Então, quando você fala, é um ser evoluído, no padrão de quem? Quem colocou a régua dizendo o que é evolução e o que não é evolução? Então, quer dizer que para eu ser considerado um espírito evoluído, eu tenho que seguir algum padrão estipulado para alguma crença. E essa noção de amor também, o amor cristão que tudo suporta, tudo não é bem assim. Não é bem assim, não. Outra coisa importante que eu acho legal para a gente falar, Bernardo, é a relação com o seu morto. As pessoas compreendem a Quimbanda muitas vezes como se Exu fosse a divindade, que não é. Então, como é que você lida com a divindade? A divindade da Goethe, um daimon, você lida com aquele respeito. O trato com o Exu, na Quimbanda, é um trato de relacionamento. Você vai se relacionando com o seu morto, que é um morto, né? É uma figura. Você vai se relacionando com ele, entendendo aquele morto e aprendendo como é que... É um casamento. Vocês dois ali estão se relacionando um contra o outro. É um junto com o outro, é um com o outro. E no relacionamento, às vezes, você pode entender que o seu morto é muito voluntarioso. E você aprende a lidar com aquilo e botar aquilo a seu favor. Às vezes tem Exu que, por exemplo, se você chegar e dizer assim, eu quero tal coisa, e não a revelia porque quer, eu não vou dar. Vai ter que aprender. Não faço. Então, assim, Exu é escravo? Não. Não. Exu não tem essa visão de escravo. Quem me protege não dorme. Quem não sei o quê. Epa, não é assim não. Se você merecer, ele mesmo sai do meio, ele mesmo bota o pé para você cair. Então não vem com essa visão que muitos umbandistas têm, ou alguns esotéricos que querem agora, o esoterismo quer assumir o Exu para o esoterismo, né? Você vê rituais de prosperidade com o Exu, é um esotérico, não é? Nem um bandista né? Então, não venham com essa visão que Exu é um protetor, é um mestre ascensionado. É uma divindade. Não é. Então, assim, se ele notar que você merece levar uma quedinha, você está com o narizinho muito empinado, ele mesmo vai arranjar um passarinho para cagar no seu nariz empinado. Então, não é assim. Eu acho não é essa visão romântica. E a maior dificuldade de você lidar com o seu Exu é porque, como o Exu, ele é um seu ancestral e ele está ali com você, esse morto, ele se pactuou com você por afinidade, muitas vezes, quando você lida com o seu Exu, você está lidando com você mesmo. Isso. E eu sempre falo, não é que o Exu ele vai fazer com que você visualize, ou então que você tenha acesso às suas sombras ou ao seu pior, para que você possa melhorar. Não, é para você lidar, porque faz parte de você. É isso aí. Então, muita gente está perguntando, estamos acabando o programa, já foi muito rápido, mas tem muita gente aqui que está assistindo e falando assim, vala meu Deus do céu, coisa do demônio. Eles lidam com o morto. Me diga uma coisa, você que é católico, você acredita em santos? Você acredita no pessoal que foi canonizado pelo Papa? Todos são mortos, tá? Então, quando você reza para um santo, você está rezando para um morto. Ou ele não é morto, ele está vivo. Quando você reza para São Sebastião, Santo Antônio, quando você reza para Santo Agostinho, estão vivos? Não. Então, você cultua morto. Você cultua um morto. Eu sou devoto de Nossa Senhora, ela está viva? Não, ela é morta. Né? Então, você cultua um morto. Tá? Mas ela é Nossa Senhora dentro da sua religião, ela tem uma importância. Dentro da sua religião, da sua crença, ela tem uma importância religiosa. Dentro de uma cultura islâmica, de uma cultura africana, de uma cultura indígena, de uma cultura oriental. Cristã evangélica. No cristão, não tem importância nenhuma. É uma morta. Né? Não estou descredenciando. Não, de forma nenhuma. Estou só mostrando que há diferenças e que a gente tem que aprender a respeitar as diferenças. É isso. Né? Se você tem mais interesse de saber essas e outras respostas sobre Quimbanda, no dia 25 de maio, estarei dando uma palestra pública, tá? Sobre Quimbanda. Um encontro público sobre Quimbanda. Vai ser presencial? Vai ser presencial, tá? Não dá para ser online. Não moro em Fortaleza. Infelizmente. Vai ser presencial. Primeiro que eu vou fazer, a primeira vez que a gente vai fazer isso, né? Roberto vai estar lá, eu vou estar lá, claro. Então, você quer, tá aqui, vai sair minhas redes sociais aqui, tá? Então, é @Pai Bernardo Oficial, @Pai Bernardo Oficial, que vai ter em breve as informações aí de como você faz para participar. Tá Maravilha. Bom? Gostei desse formato. Bacana. Pode fazer mais vezes. Tá? Sobre outros assuntos, inclusive. Exatamente. Né? Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Nos reconectamos mais uma vez. Obrigado a você que mais uma vez abriu as portas da sua casa,
Obrigado pelo interesse em nos ouvir. Obrigado. E até a próxima reconexão, até o próximo domingo. Tchau, tchau. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 85996535770.